É interessante, realmente precisa de uma certa disposição para a gente. Como a gente está vendo aí que tem muito pouco a ver com só metodologia, que depende de toda uma disposição de olhar. Então, tem várias consequências aí, né? Que não adianta ensinar sem considerar, por exemplo, a dimensão psíquica, psicológica. Não adianta. Pelo menos, se você considerar, você vai ir muito à frente, né? Se for aprofundar na psicanálise, então, eu pude entender meus alunos muito melhor depois de estudar um pouco psicanálise. E que precisa de uma disposição específica dos sujeitos, que é o seguinte: qual é a base desse condicionamento do olhar? Ok, a base neurológica, neuronal, a gente aprendeu, que foi para uma fonte, uma economia de energia. Então, fisiologicamente, o olhar vai ser obliterado, de modo que a cognição precisa criar aquele mapa que eu chamei, né? Que eu estou chamando de estereotipia. Beleza. Por que faz isso? Para economizar energia. Quem faz todo o sistema de processamento cognitivo. Mas por que se dá, de fato, isso em alguns mais, em alguns menos? Sabe qual é o fundamento disso, gente? O medo. O medo é o Deus Supremo. Ele é o que nos impede e o que nos condiciona. Na entrevista lá com o Diogo Lara, nosso psiquiatra que a gente chamou no Desver, ele fala precisamente isso. O medo nos condiciona, ou seja, ele vai fechando as nossas possibilidades de conexões neurais, de modo que a gente fica sempre limitado a poucas saídas. Quando ele vai falar que a criança tem cerca de 300 gestos possíveis, o adolescente tem um repertório de 70, mais ou menos, quer dizer que foi fechando por condicionamento. Esse condicionamento é medo. Medo, medo, medo. Os psicodélicos desaparelham um pouco o medo. Não é um desinibidor como o álcool. O Gil até vai perguntar, né? Mas então ele funciona como álcool, que a pessoa perde... Não, no álcool não faz com que a pessoa perca o medo. Ela fica um pouco desinibida. Ela não perde exatamente o medo. O psicodélico, sim. Como ela recria campos neurais, campos novos, ela possibilita que haja novos... O que ela faz é desinibir o sujeito. Tá? Em vez de ele ver 3 ou 4 possibilidades na vida, ele vê assim, vê 10 ou 20 ou 40. Tira o medo. Do que o artista tem medo? Pergunto. Julgamento do outro. A demônia da crítica. A vergonha pública. Parece que é a crítica, né? Não ser compreendido. O Matheus falou da Laerte, né? Uma coisa bem parecida, né? O medo o medo do não saber, né? Da não compreensão, a gente ter tudo pronto, mastigado, tudo ordenado, o medo do caos, né? É isso mesmo? Vocês concordam com essas versões aí que os colegas estão falando? Quem ainda não opinou? O que o artista tem medo? Se for colar da aula passada, eu lembro que tinha o tal do medo do sucesso. Exatamente, Matheus. Não é do fracasso que a gente tem medo, não é de ser incompreendido, não é que os outros vão tacar pedra, é a crítica, é o sucesso. Vocês não têm medo do fracasso, vocês já são fracassados, gente, desculpa. Eu também sou. Tem algum holofote aqui em cima de mim? Não, então fracassei. Tem 500 pessoas aqui na sala? Não, então fracassei. Estou um pouco brincando, tá? Curvatura da vara, lembrem-se. De novo, vamos fazer um exercício de imaginação. Esse que é o bom, o psicodélico nos permite esse exercício de imaginação com várias possibilidades, né? A gente só nos bota as 2 ou 3. Vamos supor que eu não dê certo, tá? Então, assim, meu trabalho ninguém compreende. Portanto, as pessoas não me seguem no Instagram. Portanto, eu não vendo. Portanto, a White Cube não me convida para expor. Ué, mas essa é a minha vida. As pessoas não me entendem. Não tenho seguidor no Instagram. Seguidor, estou falando de
20 mil para cima, né? Óbvio. O Beccari tem quase 300 mil seguidores. A White Cube não me escreveu para me representar. Eu estou ainda aguardando que ela me escreva para ser. Não aconteceu. Ou eu não vi direito, foi por spam. Pode ter ido para a caixa de spam. Agora, vamos supor que o contrário, que meu trabalho, por algum motivo, toque o coração das pessoas de modo que a coisa bomba. Aí começa a aumentar seguidor. O Luiz Scanuella, aquele pintor de São Paulo, que eu gosto bastante, até escrevi um texto sobre ele. Ele acordou um dia, tinha, se não me engano, 40 ou 50 mil seguidores a mais, porque o Museu de Moscou, se não me engano, por acaso falou dele, botou um stories e marcou ele. Da noite pro dia ele acordou com 30, 40 mil seguidores a mais. Ele tem muitos seguidores também. Luiz Scanuella, um pintor hiperrealista brasileiro, bem jovem. Vamos supor que eu acorde com 40 mil seguidores. Primeiro que a gente fica meio, né, dá até um medo, assim. 40 mil seguidores. A gente pode dizer que eu não ligo para seguidores. Acorde com 40 mil seguidores a mais no teu perfil. Daí tu vai sentir se tu liga ou não para seguidor. Daí beleza, aí começa telefonema de tudo quanto é coisa, né? Caixa de mensagem. Esses dias eu assisti aquele podcast, ouvi o podcast maravilhoso, o Ateliê, do Chico Felitti. Vocês já ouviram, né? Talvez eu tenha falado aqui, não? Se não ouviram, tá lá no Spotify, assistam. O Ateliê. Tudo que o Chico Felitti produz é incrivelmente bom. Depois ouçam A Mulher da Casa Abandonada. É um desses podcasts de storytelling, de true crime, né? E, enfim, muito bons. E daí o Chico Felitti estava dando uma entrevista num programa e ele dizia assim que quando o podcast da Casa Abandonada começou ele cresceu muito, assim, ele esperava algum sucesso, mas foi uma coisa de milhões de acessos, milhões. Ele disse que, quando é que estourou? Quando as pessoas começaram a fazer vídeo na frente da casa e postar no TikTok. Porque era uma história interessante, com uma mulher esquisitíssima dentro de uma casa, que ele descobriu que a mulher tinha cometido um crime e era procurada do FBI. Então as pessoas passavam pela frente, fiquei em Higienópolis, bairro conhecido de São Paulo, faziam um videozinho no TikTok. Assim, ele disse que em 2 ou 3 meses, a caixa de mensagem do Instagram não parava. Sabe quando vai... Ele disse que durante 3 meses ele não sentiu. Ele pulou assim. Ele não aguentou. Era impossível. O sucesso era tanto. E não é nem um sucesso de Anitta, é um sucesso de um podcaster, né? Mas ele diz que assim, a procura era tamanha que por 2 meses ele diz que ele sente que, se não me engano, ele diz assim, eu sinto que a minha vida foi 2 meses foram arrancados de mim. Eu não conseguia mais ser durante os 2 meses. Isso é efeito de sucesso. A gente quer sucesso, só que quando chega lá, acontece isso. Isso é o que amedronta, de fato. Essa é a perspectiva que a gente tem que abrir. Para depois tirar de letra, né? Gerhard Richter é considerado um dos maiores artistas da atualidade, é o mais caro artista vivo, pintor, é um baita de um pintor, inclusive pintor hiperrealista, transita em várias linguagens, mas a princípio, Gerhard Richter é um pintor hiperrealista. É extremamente famoso e lida muito bem com a fama. Então, há possibilidade de você ter um sucesso real no teu trabalho. Sucesso real é aquele interior, né? Aquele que você chega numa obra que responde às próprias demandas que a obra cria. E ganhar dinheiro, e ser famoso. Não enlouquece todo mundo, a gente vai conseguir. Só que a gente tem que primeiro abrir essa porta, essa possibilidade, né? Abrir o condicionamento, quebrar o condicionamento.